Seja responsável. Parece simples, não é? Mas é uma das frases mais pesadas que alguém pode ouvir. A responsabilidade carrega o peso da consciência, o peso de fazer o que deve ser feito sem hesitar. É fácil falar em força, coragem e honra. Difícil é se manter de pé quando a vida te dá uma chance perfeita para desistir. A maioria das pessoas não tem medo do fracasso, tem medo da responsabilidade que o sucesso exige. Já reparou nisso? Todo mundo quer vencer, mas quase ninguém quer lidar com o que vem depois. Querem poder, mas não querem cobrança. Querem amor, mas não querem cuidar. Querem liberdade, mas fogem das consequências. Por isso que no fundo todos nós fugimos da responsabilidade. Dizemos que estamos cansados, que não é o momento, que precisamos nos encontrar primeiro, mas no fundo sabemos. A responsabilidade é o preço da grandeza. Pense nas pequenas coisas. No pai que desaparece quando o filho nasce, na mulher que diz não devo nada a ninguém enquanto destrói quem confiou nela, no jovem que se esconde atrás do discurso de saúde mental para justificar a própria inércia. São exemplos incômodos, mas reais. Reflexos de uma geração que quer o brilho do herói, mas não o fardo do dever. É nesse abismo que mora a verdade. Ser responsável é ser maduro o suficiente para carregar as dores que ninguém vai aplaudir. É segurar o mundo com as próprias mãos, mesmo que ele te esmague. Mas então surge uma dúvida: ser responsável é o mesmo que ser forte? Ou será que existe uma diferença entre dever e vocação? Entre fazer o que deve ser feito e fazer o que nasceu para fazer? Essa é uma ferida que vamos abrir agora, porque talvez, só talvez, a responsabilidade não seja sobre carregar o peso dos outros, mas sobre aceitar o próprio peso. Força sem dever é ego, dever sem força é covardia. Essa frase define o conflito de quase todo ser humano e o destino de Rengoku. Vivemos em uma era onde seguir seu coração virou um novo dogma. Mas e se seu coração for fraco? E se sua vontade for covarde? O discurso do faça o que quiser parece libertador, mas é apenas uma desculpa sofisticada para não carregar nada pesado. Rengoku não era assim. Ele não esperava sentir vontade para agir. Ele agia porque era o certo. E isso é algo que a maioria das pessoas perdeu. O senso de dever. Hoje as pessoas se orgulham de não dever nada a ninguém, mas o dever é o que nos liga à realidade. É o que transforma a causa em ordem, o instinto em moral, o medo em caráter. Sem dever tudo desaba, inclusive o sentido da própria vida. O dever é o que mantém o soldado no campo, o professor na sala de aula, a mãe acordada de madrugada quando o filho está doente. E, no entanto, é o que mais tentamos evitar. Rengoku representa o oposto da cultura moderna. Ele não lutava por aplauso, não esperava reconhecimento. Ele lutava porque era seu dever proteger, mesmo que isso custasse tudo. E é por isso que sua morte é tão simbólica, porque ela não é o fim de um guerreiro. É o lembrete de que a verdadeira força não é viver muito, é morrer de pé. Mas perceba, a força do Rengoku não vem da raiva, nem do orgulho, vem da aceitação. Ele aceita o dever, aceita o destino, aceita o peso e o transforma em chama. E é aqui que mora a sutileza. A maioria das pessoas querem ser fortes, mas força sem dever é só arrogância. É o corpo que aguenta, mas a alma que se corrompe. E por outro lado, o dever sem força vira submissão. Aquela obediência que cega e destrói por dentro. A verdadeira responsabilidade nasce quando a força e o dever se encontram. Quando você entende que não tem escolha, mas mesmo assim escolhe lutar. E se ainda acha que responsabilidade é prisão, pense bem. A irresponsabilidade é liberdade apenas até o momento em que a conta chega. E ela sempre chega. Rengoku sabia disso. Ele não era livre, ele era necessário. Há uma diferença brutal entre os dois. A força dele não estava em vencer o inimigo, mas em não abandonar o dever, mesmo quando sabia que ia perder. E é isso que nos incomoda, porque a maioria de nós só é bom quando compensa, mas o dever verdadeiro exige sacrifício. Não há prazer no sacrifício. Ser responsável, portanto, é ser capaz de suportar o que não traz recompensa imediata. É continuar em chamas quando tudo ao seu redor já virou cinza. E é essa lição que liga Rengoku a todos nós. A chama da responsabilidade não ilumina o caminho, ela o consome. Mas é justamente esse fogo que impede o mundo de mergulhar no escuro. Responsabilidade, força e dever. Três palavras que parecem sinônimos, mas não são. E o erro começa quando tratamos a responsabilidade como uma virtude bonita. Ela não é. Responsabilidade é um fardo, um sacrifício, um ato de violência contra si mesmo. O mundo moderno tenta domesticar essa palavra. Diz que ser responsável é pagar as contas em dia, ser pontual, cuidar da saúde mental. Mas a verdadeira responsabilidade é muito mais cruel. É continuar carregando, mesmo quando ninguém está olhando. É o fardo invisível que constrói civilizações. A responsabilidade não é sobre conforto, é sobre sentido. E sentido só nasce do sacrifício. Por isso Rengoku não é um herói, é um mártir. Ele representa o que resta do mundo quando o prazer acaba. Ele não luta por glória, mas porque entende que, sem dever, a existência se torna vazia. A responsabilidade é o preço da lucidez. Quem enxerga o caos do mundo entende que, se não fizer nada, tudo desmorona. E mesmo sem esperança, age. Rengoku nos mostra que o verdadeiro poder não é controlar, mas sustentar. Sustentar o peso do dever, sustentar a dor, sustentar a chama, até o último instante.
forte. E o mais irônico é que a responsabilidade por ser invisível nunca é celebrada. O irresponsável vive leve, solto, amado. O responsável carrega sozinho, é incompreendido e no fim é esquecido. Mas é ele que mantém o mundo girando. Pense nisso. A vida moderna é estruturada para evitar o peso, evitar vínculos, compromissos, decisões difíceis. Tudo é substituível, descartável, reversível. E é por isso que tudo se tornou superficial. A responsabilidade é o oposto da superficialidade. Ela exige profundidade, e profundidade exige dor. Rengoku carrega essa dor sem reclamar, porque entende que o dever é o que mantém o humano. Não é o que ele sente, mas é o que ele faz que o define. Talvez esse seja o ponto. A responsabilidade não é uma questão de escolha, mas de identidade. Você não se torna responsável, você descobre que não há alternativa. E quando essa consciência desperta, a vida muda. Você para de buscar leveza e começa a buscar propósito. Ser responsável é acertar o chamado que ninguém quer ouvir. É escolher o caminho que exige mais de você, mesmo quando ninguém vai perceber o quanto doeu chegar até ali. Rengoku nos ensina que a vida não é sobre ser recompensado, mas sobre ser necessário. E ser necessário é, às vezes, ser esquecido. Mas essa chama invisível, a da responsabilidade, é que aquece tudo ao redor. Então pare um instante. Olhe para você e olhe para o que você tem evitado. Olhe para o dever que você sabe que é seu, mas tem empurrado para depois. Esse é o ponto exato onde começa o seu crescimento. A responsabilidade é o batismo do adulto, e poucas passam por ela. Seja como Rengoku, mantenha-se em chamas, mesmo quando todo o resto se apaga. Não porque alguém vai ver, mas porque alguém precisa. Ser responsável é carregar o fogo, é queimar em silêncio para que os outros possam ver. Rengoku não viveu muito, mas viveu intensamente, o que importava. E essa é a diferença entre existir e cumprir o dever de existir. No fim, a responsabilidade não é um fardo, é um legado. E quem entende isso deixa de viver por si, para viver através de si. A força e o dever não são opostos. São o mesmo fogo, mas em estágios diferentes. Força é o início, o dever é o fim, e a responsabilidade é o caminho entre os dois. Então, da próxima vez que ouvir seja responsável, não ouça como uma cobrança, ouça como um chamado, porque é ali que o verdadeiro herói começa a nascer.